Eu peço licença para você e, claro, estamos à disposição para trazer aqui o nosso comentarista, Alexandre Borges. E eu já dou boa tarde para ele, Alexandre, destacando aqui o grande ativo dessa diversidade que a CNN tem contemplado. Para nós, que fazemos o trabalho da notícia de uma maneira diferente, é interessante demais ter a possibilidade de ouvir alguém que trabalhou tão perto e que durante um período tão importante esteve praticamente junto, dentro do QG da família Bolsonaro. Busque aí o currículo do Alexandre, eu tenho certeza que ele se orgulha, porque, afinal de contas, o trabalho foi de sucesso, né? Foi. Tá todo mundo lá eleito. Essa situação, muito tem se analisado, se discutido nos jornais sobre a comunicação que a família adotou diante dessa nova internação do presidente Jair Messias Bolsonaro, do fato do presidente não ter sinalizado qualquer vontade e disposição de passar ali, tirar uma licença de uns dias, deixar Mourão. Eu queria que você fizesse uma análise, de novo, Alexandre, como alguém que esteve muito dentro e participou da tomada de decisões importantes num período sensível em 2018, de como isso está sendo trabalhado agora e que objetivos o presidente e sua família, o clã, digamos assim, tem ao trabalhar, porque está havendo um trabalho de comunicação também diante dessa infeliz internação, claro, que o presidente já demonstra plena capacidade de recuperação. Dani, muito boa tarde para todo mundo que está ouvindo. Realmente, o que aconteceu, o que a gente viu hoje em relação à distribuição nas redes sociais daquela foto, uma foto do presidente sem camisa, deitado, ali meio que entubado. Tinha até, se você reparasse do lado esquerdo, uma imagem de um padre, assim, com uma cruz aparecendo. Enfim, quer dizer, uma imagem forte, né? Para gerar, evidentemente, uma emoção ali no público, porque a gente sabe, historicamente, o presidente Jair Bolsonaro é um político de 3 décadas de mandatos consecutivos, mas ele sempre foi um político de nichos. Ele sempre trabalhou muito o público masculino, ele sempre foi muito forte no voto com homens e especificamente de militares, bombeiros, policiais e muitas vezes as suas esposas, né? Aliás, era uma coisa que às vezes acontecia. Quando havia, por exemplo, aquelas manifestações para pedir aumento de salário e muitos desses militares não são permitidos a fazer greve ou fazer manifestação, as suas esposas eram convidadas a fazer. Então, acho que todo mundo deve lembrar que houve uma época que isso era relativamente comum, né? De manifestação de esposas de militares pedindo aumento para os maridos, etc. e tal. E o ex-deputado Jair Bolsonaro sempre foi muito forte com esse público, mas ele sempre teve também muita dificuldade com o voto feminino, com o público feminino. Vamos lembrar que ele começa lá nos anos 90, ele teve 7 mandatos consecutivos como deputado federal, onde ele teve uma primeira votação que foi muito boa, lá na primeira eleição dele, mas depois, nos anos 90 e nos anos 2000, ele não teve o mesmo desempenho, era uma outra época, né? Um outro contexto histórico, onde você tinha, nos anos 90, o Plano Real, Fernando Henrique, e uma certa hegemonia de uma centro-esquerda, de uma agenda um pouco mais progressista e tal, onde o discurso dele, vamos dizer, não estava na moda. E depois, nos anos 2000, nos anos de Lula também, ele não teve o mesmo desempenho. Ele continuava sendo eleito, mas raramente ele conseguia chegar entre os 10 deputados federais mais votados do Rio de Janeiro. Quando é que as coisas começam a mudar? Começa a mudar em 2013, quando tem as manifestações de junho, o Brasil ganha, né, aquela feição mais revolucionária das pessoas irem à rua pedindo mudança. E em 2014, o deputado Jair Bolsonaro tem aí sim a sua grande votação para deputado, uma votação consagradora, mais de 400 mil votos, foi o deputado mais votado no Rio de Janeiro, né, o deputado federal mais votado
no Rio de Janeiro, naquela eleição lá de 2014, e ali já se começou, então, a construir um caminho, muito aos poucos, para a sua campanha presidencial. Nós tivemos, então, as manifestações aí 2015, 2016, onde nem ele, nem a família dele foram protagonistas, né? Mas houve o impeachment da Dilma Rousseff. Quando termina o impeachment e vem no ano de 2016, vamos lembrar, um ano também de eleição, houve o seu filho, Flávio Bolsonaro, que ele chama de 01, né? Que é senador atualmente, era deputado estadual na época. O deputado Flávio Bolsonaro foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro. E é daí que foi a referência que a Dani fez, que eu participei dessa campanha lá em 2016, a campanha para prefeito do Rio de Janeiro. Uma campanha que teve um resultado que eu me orgulho. Eu, quando entrei na campanha, ele estava com 6% no Datafolha e terminou com 14%. Foi um crescimento muito grande. Quem se lembra que ele começou desmaiando no palco num debate da Band e terminar com 14%, com 424 mil votos. Para quem trabalhou na campanha, a gente considera que foi um grande desempenho e foi a primeira vez que um membro da família Bolsonaro disputou um cargo executivo. Vamos lembrar que era uma família de deputados, ou, no caso do Carlos, de vereador, mas uma família de políticos ligados ao legislativo, certo? Bom, mesmo assim, o Flávio, em 2018, continuou tendo dificuldade com o voto feminino. Foi também um candidato muito votado por homens. Em 2017, quando Jair Bolsonaro assume de peito aberto a sua campanha presidencial, ele também continuou tendo essa resistência, por mais que ele tentasse, que ele fosse ao CQC, que ele fosse do programa da Luciana Gimenez, etc. e tal, tentando lutar por esse voto, mas ainda assim ele falou aquela coisa da fraquejada, ele teve dificuldades, mas em 2018 ele teve o atentado no final do ano, aquele atentado de 6 de setembro, onde ali houve uma virada, onde ele foi visto como uma pessoa mais humana, ele quase morreu, e as suas intenções de voto pularam em agosto de 13% no voto feminino para 26% em outubro daquele ano, onde ele se tornou vitorioso. Então, eu fiz esse rápido histórico só para lembrar que essas imagens dele, ou doente, ou antes de uma cirurgia, é um voto que é considerado pelo núcleo duro da campanha algo que toca o coração ou do voto feminino ou também dos mais fervorosos religiosos que acham que ele é um ungido de Deus e que tem uma missão messiânica na política.